Fala, chefia, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do nosso canal, falar sobre o mercado imobiliário, e mais uma vez nós vamos naquela dinâmica. Se não comentou no vídeo anterior, comenta nesse aqui. É o seguinte, estou entrando aqui, digitei mercado imobiliário no Google e apareceu uma matéria. Eu comecei a ler e falei, vou escolher essa aqui, aluguel rende mais nos apartamentos de um dormitório. Aí vamos começar a ler aqui para a gente dialogar em cima aqui, a gente bater um papo rapidinho. Então, o índice FIPE-ZAP mensalmente analisa a dinâmica de preços de aluguel de 50 cidades selecionadas. O aluguel rende mais nos apartamentos com apenas um dormitório. Entenda o porquê. Vamos analisar o que esses caras estão falando aqui. Comprar um imóvel pode ser uma decisão de moradia, mas também é de investimento. Os investidores que escolhem colocar sua propriedade para alocação de olho no rendimento do aluguel devem estar atentos à rentabilidade. É lógico, eu ficaria, né? Eu botaria dinheiro pensando na rentabilidade que essas operações oferecem em comparação a outras. O aluguel mais interessante em termos de rentabilidade, é o que vem dos apartamentos de um dormitório, conclui a pesquisa do índice ZAP, FIPE-ZAP, que mensalmente analisa a dinâmica de preço de 50 cidades. Com base nos dados de 2024, o retorno médio do aluguel residencial dos apartamentos de um dormitório ficou em 6,57 ao ano. Lembrando, gente, é médio, tá? Tem cidade que, para esse aqui, tem média, tem cidade que deve estar dando quase 1% aí ao mês, quase 12% ao ano. Acima da taxa de juros real, que ficou em 6,41%. Outra coisa interessante para falar para você, juros real. O aluguel é ganho real também. Por quê? Porque todo ano, vamos imaginar que você tem 0,5% ao mês de aluguel. Então, se você comprou um imóvel de 200 mil, 0,5%, você está alugando por 1.000. Só uma analogia, tá? Não quer dizer que você vai comprar e vai alugar por 1.000 no imóvel de 200 mil. Mas vamos supor que seja isso. R$1.000, 0,5%, certo? Vezes 12 meses, 6% ao ano, tá? Em juros simples, pegando aí. Se você fizer essa simulação aí, você vai ter 6% ao ano. Só que em dezembro, o contrato vence, em janeiro ele atualiza e você adiciona a inflação. O que não acontece no sistema financeiro, quando você deixa os mesmos 200 mil reais aplicados no banco, se o juro estiver pagando para você 6% ao ano e a inflação foi de 6%, o ganho real foi zero. 6 menos 6, zerou a conta. Se você tem um rendimento no banco de 12%, 1% ao mês, tira a inflação. Se foi a inflação de 6, você teve o ganho real de 6. O que nós estamos falando aqui é que o mercado imobiliário, no aluguel, você conserva o ganho real do seu ativo imobiliário, tá? Ou seja, você vai aumentar o aluguel os próximos 12 meses e vai proteger o seu capital. Então fica atento nessa pequena dica aí. Vamos voltar aqui. Esse tipo de imóvel também se destaca na média dos imóveis para alocação, cuja rentabilidade ficou 6,86% ao ano. Deixa eu ver de novo aqui. Acima da taxa de juros real ficou 6,40%. Esse tipo de imóvel, ele está falando aqui de um quarto, também se destaca na média de imóveis para alocação. Tá. Eu não entendi muito bem, mas vamos passar aqui. Aqui entra uma tendência que já tem se observado há algum tempo no mercado imobiliário. A preferência por unidades mais centrais, ainda que compactas. A valorização dos imóveis como de um dormitório demonstra uma preferência por localizações com fácil acesso, serviços, etc. Tá. A cidade que se destacou é São Paulo, é uma coisa muito óbvia que podia acontecer, né? Segundo a Tedesco, o movimento pode se espalhar ainda mais pela capital paulista. Aqui embaixo vem falando quais as cidades com maior rentabilidade de aluguel. Entre as cidades estudadas, o que apresentou maior rentabilidade dos aluguéis foi a cidade de Santos. Olha para você ver, a cidade de Santos e de Praia Grande, litoral paulista, né? Com 8, lembra que eu falei para você que tem índice puxando para cima? Ela já está com 8,5% ao ano e 7,85% a Praia Grande, a rentabilidade da respectiva ao ano passado, 2023. Já entre as capitais, a maior fica em Recife, 7,85%, a capital paulista ficou com ganho real de 5,93%. Aqui na matéria exame, tá? Ela tem o índice de 11 cidades aqui, apontando aqui. Eu não vou falar demais da matéria, mas o que cabe dizer aqui também? O que é comum? As pessoas procuram rentabilidade. Então, por que os imóveis compactos eles trazem mais rentabilidade? Porque, normalmente, a construtora consegue fazer o seguinte, ela consegue comprar um terreno bem, um terreno que muitas vezes não dá para potencializar tanto, principalmente em São Paulo. Os terrenos estão cada vez mais escassos, mais caros e pequenos.
Então o que ela faz? Ela não vai criar um apartamento de 2, 3, 4 quartos, porque daí você, imagina, vou te criar um apartamento de 4 quartos, 200 metros quadrados, o apartamento vai lá para quase 4 milhões de reais. Quantas pessoas no mercado têm capacidade para comprar um apartamento de 4 milhões de reais? E quantos investidores iriam comprar um apartamento de 4 milhões de reais? Poucos. Agora, pensando em investimento em renda, muitos de nós que estamos espalhados pelo país pensam, se eu for investir para aluguel, eu vou investir no imóvel em São Paulo. Por quê? Tem muita oferta de imóvel novo, compacto. O que é imóvel compacto? Imóvel pequeno. Só que ele não é barato, às vezes você acha que é barato. O ticket dele que é acessível. Tem muito mais pessoas na mão com capacidade financeira de 400, 500 mil reais. Concorda comigo? Se a gente pegar o cenário nacional, tem muito mais gente. Então, pelo tamanho dos terrenos, que são pequenos, pelo custo do terreno, que também são caros, as construtoras fazem o quê? Elas pegam o imóvel e procuram botar o máximo possível de apartamentos para conseguir o máximo potencial desse terreno, ganhando o máximo possível de valorização no metro quadrado, ou seja, se um metro quadrado ele poderia vender em Jundiaí, São Paulo, por exemplo, a 12 mil reais, em São Paulo ele pode vender a 20 o mesmo prédio, tá? Mesma proporcionalidade. Mas por quê? Porque tem mais demanda naquela região. Então o que ele faz? Ao invés de produzir um apartamento de 100 metros quadrados que ele precisava produzir em Jundiaí, ele produz um apartamento de... Vamos pegar aqui 3 apartamentos de 33 ou... menor ainda, vamos lá para o estilo housey, que a gente vê muito em São Paulo, da Vitaconha, apartamentos de 20 metros quadrados. Só que quando ele faz isso, ele compacta o apartamento, o que ele faz? Ele aumenta o preço por metro quadrado. Então, se na sua cidade você está vendo apartamento de 10 mil reais metro quadrado de 20, você vai ter um ticket de 200 mil. Em São Paulo, como tem mais gente, tem mais demanda, o que ele faz? Ele pega e aumenta o apartamento, o preço do apartamento para 20 mil reais metro quadrado, você vai vender um ticket de 400 mil. Aí ele divide isso, parcela, imagina, 10% de entrada, 40 mil reais. 40 mil reais dividido em 5 vezes, tá? Então você vai pagar parcelinhas aí de 8 mil reais de entrada, 5 parcelas de 8 mil reais de entrada. E aí depois você fica com saldo devedor para pagar um financiamento na entrega, né? Ele pagou 40 mil, sobrou quanto? 400 mil, sobrou 360. Vamos pegar aí mais 100 mil reais e vamos dividir em 36 parcelas. Vai pagando durante a obra e depois fica o saldo devedor. Ou seja, fica fácil de vender. O investidor compra, mas principalmente compra pensando também no ganho de valorização. E por isso a gente vê muitas construtoras ofertando apartamentos menores, tá? Apartamentos mais compactos nessas capitais. Mas isso não é só uma tendência dos apartamentos menores. O que acontece no mercado hoje? Não só pelo custo do terreno. Nós estamos tendo uma disparidade entre o custo de construção e a capacidade de compra das pessoas. Então, se você vai ver que já tem cidades que você encontrava antes apartamento de 100 metros quadrados, tá? Você encontrava, por exemplo, apartamento de 100 metros quadrados a 500 mil reais. E aí, acaba que o custo desse apartamento aumentou. A construtora antes fazia esse apartamento, o custo all-in, ou seja, o custo total, por 400 mil. O resto era imposto, comissão e lucro. Exemplo, tá? Não estou fazendo a conta profunda aqui sobre a composição. Mas o custo aumentou e não é mais 400 para construir. Agora ficou 550. Ela precisa repassar isso. E aí ela precisa vender isso aplicando a margem, por exemplo, por 600 mil e não mais por 500 mil. E acaba que quando ela vai de 500 para 600, ela sobe a faixa de renda. As pessoas que eram capazes de comprar diminuem, né? Diminui o volume de pessoas que têm capacidade financeira de entrar naquele financiamento de aquisição. Então, para não perder essa fatia de mercado, o que a consultora faz? Ao invés dela repassar o preço, ela vai e diminui o apartamento. Então, antes ela entregava um apartamento de 100 metros quadrados, agora te entrega pelo mesmo preço de venda no ticket um apartamento de 80 metros quadrados. Veja que na área total construída, privativa, ela produz a mesma quantidade em metros quadrados, porém mais apartamento, ou seja, ela potencializa mais VGV pelo valor que ela precisa repassar, só que em contrapartida ela tem que fazer isso fracionando em mais apartamentos para poder ter acessibilidade. Por isso que a gente está vendo cada vez mais os apartamentos diminuindo e mantendo os preços de algumas praças. Algumas praças, tem praças e tem estratégia também de construtor que assim, muitas vezes o cara ia continuar fazendo 100 metros quadrados. Muitas vezes o cara ele quer subir o preço de venda, o cara fala incorporador, tá? O construtor ele quer subir o preço de venda e quer diminuir também o tamanho das unidades porque o mercado está comprando unidades menores. Por que isso acontece? Porque a capacidade de compra das pessoas
né? A inflação ela está subindo maior do que essa capacidade. Então, quando você tem a capacidade, o salário mínimo dessa pessoa, a inflação se aplica a 10%, ele está tendo uma perda, né, de poder de compra. Imagina, daqui a 10 anos, o cara perder 2% ao ano, daqui a 10 anos ele perdeu 20% do poder de compra. E o imóvel subiu quanto? Então, por isso a gente está vendo mais a compactação dos imóveis, está vendo também a redução aí dos tickets. Então fiz essas duas analogias sobre essa matéria aqui. Não sei se você gostou, mas a ideia é conteúdos nessa linha. Se faz sentido para você, deixa o comentário. Se você ficou com dúvidas, se você acha que eu falei alguma besteira, fala aí, Clebson, não gostei disso, não tem nada a ver com o que você falou disso, deixa aqui que eu vou comentar com você e a gente vai dialogando aqui nos próximos vídeos, tá? E compartilha com seus amigos se fez sentido. É importante isso aí chegar para mais pessoas para poder munir eles de informação sobre o mercado imobiliário. Espero ter contribuído com você. Se você gostou, vai lá em cima, acione o sininho. E lembrando, a gente tem alguns produtos do mercado imobiliário já disponível para você. Se você não achou aqui embaixo, no primeiro link na descrição desse vídeo, procura nos outros vídeos, principalmente os mais recentes, que você vai encontrar lá acesso direto para os nossos produtos, que pode gerar um aprofundamento no mercado imobiliário para você. Fechou? Te vejo no próximo vídeo.